não só 100 dias, mas em fevereiro completamos 2 anos de governo. Então, é uma história que nós estamos mudando em Dourados, uma história mostrando para a população que se pode administrar, ser um homem público, trabalhar com honestidade, transparência, fazer com que a população tenha segurança, que possa saber que Dourados cada dia está melhor. Então, hoje Dourados está melhor que ontem, está melhor que estava 1 ano atrás, está melhor que estava 2 anos atrás, e que nós vemos, e você tem, a TV Morena tem dito isso aqui, tem mostrado que Dourados hoje é uma cidade que mais cresce no estado. Nós temos hoje a fazer com que o empresário possa acreditar em Dourados, investir aqui, e as pessoas possam fazer das suas vidas o seu futuro aqui em Dourados. Qual é o maior destaque que o senhor apontaria nesse tempo, da administração do senhor? Credibilidade. Credibilidade, a transparência, mostrar que em Dourados a política é feita por pessoas que têm compromisso com a população. Mostrar que todos que tiveram votos, que estão representando a população, hoje eles têm compromisso em desenvolver Dourados e ter compromisso com o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Eu peço que o senhor continue com a gente um pouquinho mais, nós temos algumas perguntas, outras entrevistas para fazer. Vamos agora chamar uma reportagem que tem tudo a ver com o nosso assunto. Muito obrigado por enquanto, prefeito. Olha, antigos projetos de... Foi extinto esse projeto, o PAE também, o Projeto de Aceleração Escolar. Há possibilidade desse projeto voltar ou não? Isso daí são programas que estão sendo reestruturados. Nós não estamos deixando de oferecer nada para nossas crianças, muito pelo contrário. Quando eu vejo uma reportagem dessa, me toca assim profundamente. Fico até emocionado, porque é o nosso carro-chefe, é a educação. Nesses 2 anos, nós estamos investindo em educação. Uniforme escolar, abrigo para as crianças, esse ano nós demos mochila, e cada vez mais nós queremos fazer com que a criança ela vá para a escola como as outras. Você não pode receber uma criança que tem uma condição melhor, outra tem uma condição mais difícil, e ter essa disparidade social dentro da escola. Então nós começamos a fazer com que a criança chegue à escola. Todas para nós são iguais. Querendo dar um tratamento igual para todas, independente da situação dela social. Então nós queremos sim assumir essa responsabilidade, e assumimos. Abrimos o NASCE. Isso daí nunca existiu. Ter 1000 crianças fazendo curso de balé, fazendo curso de música, mas é um projeto maior. E todos esses projetos que haviam picados, cada escola tem o seu, nós estamos unificando tudo num projeto maior. Com relação aos professores, vamos falar um pouquinho dos professores agora. Os professores também fazem parte da educação, são, aliás, o carro-chefe da educação também, sem eles não existiria a educação. Isso. Com relação aos professores, eles ganham hoje 1/4 por hora de atividade. E eles pedem 1/3 dessa hora de atividade, seja um pouquinho maior valor para a hora de atividade, que é garantido pelo piso nacional. Isso mesmo. O senhor pretende atender essa Não, já está sendo atendido, já mandamos para a Câmara. Nós vamos manter o piso nacional para esse ano, é uma conquista que o diálogo que sempre nós tivemos com a categoria, desde que nós iniciamos o governo, e então nós sabemos a nossa responsabilidade dentro dos critérios que são transparentes do Fundeb. Nós chegamos a um limite da nossa responsabilidade em investir no professor. E além de manter o piso nacional, damos dedicação de regência, também eles ganham a regência. Então, vamos discutir o PCC, nós queremos fazer a educação num todo. O professor receber o aluno, o professor que trabalha na escola, ele tem que trabalhar num ambiente também tranquilo, uma escola bem cuidada, para que ele possa administrar bem, porque você na sua casa tem que ter sua casa bem cuidada, você não pode morar numa casa durante 20 anos e nunca ter mexido na casa. Exatamente. Prefeito, com relação ainda aos professores, também ao sindicato deles também, que eles estão pedindo agora, e tem uma paralisação nacional, em nível nacional, no dia 24. Mas em Dourados eles estão pretendendo fazer uma greve aí, então nós ameaçando com greve. E dizem que a prefeitura no momento de negociação com eles. O senhor pretende negociar? Sempre negociei, sempre conversei. Todas as conquistas foram através do diálogo. Eu sou uma pessoa do diálogo, não tenho preocupação nenhuma. Eu não posso aceitar que, ao mesmo tempo que queira ter o diálogo, tenha greve. Ou uma coisa ou outra. Eu sempre lembro que teve uma greve nacional das universidades federais. Ficaram 4 meses. O presidente Dilma falou, o dia que acabar a greve, a gente conversa. E eles, depois de 4 meses, acabaram a greve.
sentaram, conversaram com a presidente, tiveram suas conquistas. Então é dessa forma, ou uma coisa ou outra, as duas coisas não caminham junto. Vamos passar para um outro assunto, que é a infraestrutura da cidade. A gente viu aí que a prefeitura está fazendo tapa-buracos em Dourados, em muitos locais da cidade, tapando os buracos porque foram muitos abertos pela chuva, e acabou, a chuva foi muito intensa, né? Mas e a questão de recapeamento, prefeito? Como é que fica? Tem tapa-buraco, isso é uma coisa, é uma rotina nossa. E, logicamente, eu não vou rasgar dinheiro. Com o tanto de chuva que nós tivemos, foi o maior índice pluviométrico dos últimos 36 anos em Dourados. E nós passamos bem por isso. Só que eu não podia ter um buraco cheio de água e ir lá e tomar massa só. Então nós estamos com várias equipes tapando buraco na cidade. E isso é uma conversa que é muito pequena. O trabalho de tapar buracos? Exatamente. É muito pequeno. O prefeito tem que planejar a cidade, os projetos que nós temos para a cidade. Isso é uma rotina que daqui a um mês não se fala mais em Dourados, tapar buraco. Mas é o que você falou, nós temos 70 milhões de reais para ser iniciado em obras de infraestrutura e recapeamento em Dourados. Esse é o nosso projeto. Isso a partir de quando? A partir de agosto eu quero estar iniciando essas obras, porque nós já aprovamos 52 milhões no Ministério das Cidades, e logicamente agora nós vamos apresentar os projetos, eles aprovando os projetos, nós vamos começar a licitar essas obras. Então, isso que é importante para a cidade, a população saber que o compromisso que nós temos com a cidade, ele está acontecendo. Essas obras vão acontecer. Vamos fazer uma pequena pausa na nossa entrevista, agora daqui a pouco a gente retoma. No próximo bloco a gente continua a entrevista então com o prefeito de Dourados, o Rui Salviti. Volto a conversar com o prefeito de Dourados agora sobre essa questão indígena. Prefeito, a gente viu aí a criação dessa coordenadoria especial indígena. Como é que funciona? Temos que avançar. A nossa reserva indígena de Dourados, ela é diferente do Brasil, que é uma reserva indígena dentro da cidade. 14 mil indígenas vivem lá dentro e nós trabalhamos para que eles participem socialmente da nossa vida, estão integrados à nossa vida. Então, tudo que se faz na cidade é feito dentro da reserva. Se nós temos o Qualifica Dourados, preparando o jovem para o mercado de trabalho, nós também oferecemos os jovens indígenas. Nós vamos construir casa aqui, Minha Casa Minha Vida, estamos com um projeto de 400 casas dentro da reserva. Queremos... Estamos fazendo levantamento de fazer asfalto nas vias principais dentro da reserva. Então, nós estamos fazendo com que o próprio indígena, ele assuma a responsabilidade. Tem muitos órgãos que cuidam do indígena. Nós precisamos que o indígena, ele assuma a responsabilidade e ele está preparado para isso. Porque nós temos mais de centenas de indígenas que têm curso superior em todas as áreas. Se hoje a presidente Dilma quisesse criar o primeiro município indígena do Brasil aqui em Dourados, nós temos indígenas preparados para assumir como prefeito, ter uma Câmara de Vereadores e saber reivindicar e fazer com que lá seja um município modelo para o Brasil. Então é isso que nós estamos caminhando. Queremos a coordenação de assuntos indígenas e vamos caminhando para que ele possa mostrar para ele que todos os assuntos que se relacionam à reserva indígena são assuntos que o município pode ajudar, mas tem responsabilidade do governo do Estado e tem governo federal. E que ele possa ter acesso a esses órgãos para trazer os recursos para dar essa qualidade de vida que logicamente eles querem e têm direito a isso. Perfeito. Com moradia, asfalto e tudo mais. Um outro assunto que a gente tem para tratar, que é outro assunto importante além de educação, questões indígenas, a saúde em Dourados. O município está prestes a assinar um contrato com o Hospital Evangélico, que administra o Hospital da Vida, né? Mesmo assim, o hospital faz uma dívida aí mensal de R$800 mil no mês. Como é que fica isso? Esse contrato vai ser assinado? Vai ser o secretário já pediu uma auditoria, um serviço especializado, para que a gente possa saber, na assinatura desse convênio, desse serviço, desse contrato, realmente quanto custa esse serviço. Ele propõe um valor e nós vamos ter isso como prefeito e juntamente com o nosso pessoal da Secretaria de Saúde, quanto custa isso? Porque esse dinheiro, serviço que ele presta, vem do SUS. E essa discussão
do atendimento hospitalar em Dourados, não é só de Dourados, nós atendemos 34 municípios aqui, uma população de mais de 800 mil pessoas. Então esse dinheiro vem do SUS, a Prefeitura administra, paga o Hospital da Vida através do evangélico, que ele que administra o serviço. O Hospital Evangélico recebe por algumas especialidades que ele oferece através do SUS, como cardiologia, nefrologia, oncologia, e temos o HU que oferece outras especialidades. Então esse dinheiro vem e é rateado com a participação do município e do Estado, do governo federal, através do SUS, que é o maior plano de saúde do mundo, que o governo federal assume a saúde do brasileiro, mas tem que pôr dinheiro. Certo, você falou agora há pouco a questão do atendimento a outros municípios, e realmente é verdade, o Dourados atende muitos municípios da região aí. O hospital trabalha com praticamente 40% a mais da sua capacidade aí, e fica difícil, porque coloca pessoas no corredor às vezes. Está uma previsão de ampliação do hospital? Então, e aí, terminando, nós vamos saber, através dessa auditoria de uma empresa, quanto custa para se tocar o serviço de urgência e emergência no Hospital da Vida? X. Então é esse valor que nós vamos começar a discutir com o evangélico para ele continuar fazendo esse atendimento. Mas a classe política, como eu disse para você no início do programa, dentro desses 2 anos, nós construímos uma classe política responsável com a nossa cidade, com a nossa região, com o nosso estado, e podemos estar todos que têm mandato discutindo se hoje o hospital tem 70 vagas e é impossível atender toda a região, o ano que vem vai estar pior, no outro ano vai estar pior. O que nós vamos fazer? Vamos ampliar o Hospital da Vida, vamos construir um novo hospital, e isso foge do município, porque o município não pode assumir essa responsabilidade de ter um hospital. Então aí entra o Estado e entra o governo federal. Temos uma outra questão para tratar correlacionada aí, que é a questão do lixo hospitalar, essa coleta do lixo hospitalar, né? Ela foi a Prefeitura resolveu fazer até um certo ponto aí para os hospitais públicos, né? Mas como é que fica essa situação? Obrigado. Vai ser voltado aos hospitais? Nós somos obrigados a esse serviço ser cobrado, isso é de lei, e nós estamos implantando esse serviço que tem que ser implantado. Nós temos a obrigação de fazer esse serviço, fazer com que essa coleta seja contratada e paga. Em relação à vala séptica lá na aterro sanitário de Dourado, onde o lixo é depositado e considerado ultrapassada pelos especialistas. Há previsão da criação de um novo local lá? Isso daí é o seguinte, esse ano nós vamos abrir uma licitação de todos os serviços, inclusive dos resíduos sólidos. O ano que vem, todos os municípios do Brasil precisam ter o aproveitamento dos resíduos sólidos. Nós estamos discutindo todos os serviços ligados à coleta de lixo e tratamento de lixo. Todos os serviços hospitalar, lixo orgânico, resíduo sólido. Então nós vamos abrir, nós estamos fazendo um estudo para que a gente possa apresentar e abrir uma licitação para que a empresa possa assumir esses serviços todos. Prefeito Murilo Zaulete de Dourados, muito obrigado pela participação do senhor, a explicação do serviço, do que será feito, do que foi feito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa administração do senhor. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Boa tarde, obrigado.